Muito bom dia, nação. Hoje tem Flamengo. O Flamengo vai entrar em campo hoje pela Copa do Brasil, partida contra o Maringá. E logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. Por isso, nação, já chega deixando o like, principalmente se você acredita que o Flamengo hoje vai se classificar. Deixa o seu like. Vamos bater uma meta juntos aí de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo. Vai nos comentários rapidinho, escreva, arrisque o placar nos comentários, participe aqui junto com a gente. E também, se você não é inscrito no canal, convido você para você se inscrever e ativar o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Flamengo, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje. O Flamengo vai entrar em campo e, meu amigo, Sampaoli fez mudanças no Flamengo, cobrou geral na segunda-feira, na terça-feira, nos treinos do Flamengo. E agora vamos ver o time que vai entrar em campo. O João Guilherme falou sobre a formação que o Flamengo vai entrar em campo e a escalação do Mengão. Nós vamos analisar aqui nesse momento e por isso, nação, arrisca o placar nos comentários. O Flamengo precisa vencer por 2-0 para levar a decisão para os pênaltis, 3-0 para classificar de forma direta ou 3 gols de vantagem. Vamos ver como o Flamengo do técnico Sampaoli vai reagir para essa partida, tá bom? Créditos esse vídeo, canal da Band, canal do João Guilherme, link na descrição do vídeo. Vamos então aqui reagir às notícias do Flamengo. Olha, o Flamengo também está com a corda no pescoço na Copa do Brasil. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira quando recebe o Maringá no Maracanã. Vale lembrar que na partida de ida, os cariocas foram derrotados por 2-0. Naquela ocasião, o rubro-negro estava sem treinador. Quem comandou a equipe foi Mário Jorge, de forma interina. Inclusive, a derrota na Copa do Brasil nesse jogo de ida foi o que ocasionou na rapidez da diretoria em busca de um novo comandante. Àquela altura, o Flamengo ainda negociava com Jorge Jesus, que queria que o rubro-negro esperasse até o fim de maio. Sendo assim, não foi possível esperar. E o Flamengo acertou com Jorge Sampaoli, quem vai administrar a equipe amanhã à beira do gramado em busca de reverter a situação. Com a derrota por 2-0, agora o rubro-negro precisa de 2 gols de vantagem para levar a classificação para os pênaltis e 3 gols de vantagem para se classificar de forma direta na Copa do Brasil. Vale lembrar que Jorge Sampaoli não repete uma equipe desde dezembro de 2021. Então, uma das dificuldades é cravar qual Flamengo vai a campo amanhã às 9h30 da noite no Maracanã. A tendência é que ele mexa na equipe. Afinal, no jogo de estreia, ele usou um esquema tático diferente do que foi a campo contra o Internacional, o tradicional 4-4-2 no último domingo. Agora resta saber o que Sampaoli está pensando para a partida contra o Maringá. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Essa vai ser a 9ª vez na história da Copa do Brasil que o Flamengo vai tentar reverter um placar. A última vez que isso aconteceu foi no ano passado, contra o Atlético Mineiro. E no final da competição, o rubro-negro foi o campeão. Cebolinha deve entrar no lugar do Vidal contra o Maringá. O que acha dessa mudança? Olha, o que eu li é que o Cebolinha não começa o jogo, não. Ele vai começar no banco. Não? Eu acho, sinceramente, que caso o Cebolinha fique no banco e a formação que foi divulgada se confirme, hoje o Vene Casagrande trouxe a escalação com Santos, Marinho e Ayrton Lucas, 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Thiago Maia, Vidal, Gerson, Gabigol e Pedro. Eu acho uma formação errada para esse jogo. Acho que o Flamengo não precisa de 3 zagueiros e pode ser mais ofensivo, pela fragilidade do adversário. O Maringá não tem uma grande equipe, né? E o Maringá está desfalcado em relação ao primeiro jogo. E o Flamengo tem muita qualidade no seu elenco, tem muita força ofensiva. Então eu acho que o Flamengo deveria jogar mais para frente, embora o esquema com 3 zagueiros ele não seja um esquema defensivo, pelo contrário, porque jogando com 3 zagueiros, ele vai dar total liberdade para que o Marinho e o Ayrton Lucas, lado a lado, eles sejam alas ofensivos e que vão dar um suporte para o ataque. Mas eu acho que o Flamengo poderia tirar um zagueiro desse e colocar mais uma peça ofensiva, ou Everton Ribeiro, ou o Matheus França, ou o próprio Cebolinha, né? O Flamengo poderia
ter uma equipe mais ofensiva. Mas, pelo visto, não é isso que vai fazer o professor Sampaoli. Mas, repito, independentemente da escalação, o Flamengo é um time que tem totais condições de passar pelo Maringá e se classificar. Luciano Dias, Everton Ribeiro no lugar de um volante. Pode ser. Seria uma boa opção. Fala do Flamengo, virou a chave para a Copa do Brasil e vai em busca da virada amanhã contra o Maringá. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. O rubro-negro vive a expectativa para mais um desafio, agora pela Copa do Brasil. O técnico Jorge Sampaoli terá a missão de comandar o time para tentar reverter o placar no Maracanã. A torcida terá novamente um papel importante para empurrar o Fla para uma virada. Para ficar com a vaga, o rubro-negro terá que vencer por 3 gols de diferença ou devolver o placar de 2-0 para levar a decisão para os pênaltis. Mesmo em desvantagem, o Fla conta com um bom retrospecto para conseguir sair com a classificação na quarta-feira. A mais recente foi na mesma competição no ano passado. Pelas oitavas de final, o time da Gávea havia perdido o primeiro jogo por 2-1 para o Atlético Mineiro no Mineirão. Já no Maracanã e com o apoio dos rubro-negros, o Flamengo venceu por 2-0 e ficou com a vaga para as quartas de final. O time já começou a se preparar para o duelo. Davi Luiz, que foi desfalque no domingo, fez parte do trabalho em campo. O jogador ainda é dúvida para a partida de amanhã. Quem deve continuar fora é Bruno Henrique. Ele teve uma tendinite e é desfalque para o jogo. O Fla ainda tem mais um treino para definir os jogadores que irão enfrentar o Maringá e lutar para conseguir a classificação do time. Muito bem, barulho de drone. Por favor, Venei Casagrande, você já tem a provável escalação desse Flamengo contra o Maringá? Então, pelo que o Jorge Sampaoli esboçou na atividade dessa terça-feira, ele vai utilizar o mesmo time que ele utilizou na estreia dele pelo Flamengo, contra o Nublense, na última quarta-feira. Com o retorno do Davi Luiz, voltando aí o time, porque ele foi ausência no último jogo, ele vai utilizar 3 zagueiros pelo treinamento. Aí ele utiliza o Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, ele volta com o Marinho atuando ali como ala, Ayrton Lucas na ala esquerda, e o restante é o mesmo time que atuou contra o Nublense, com Pedro e Gabigol sendo mantidos no ataque do Flamengo. Quem tinha aquela dúvida se os dois iam jogar juntos, querendo ou não, o São Paulo está indo para o terceiro jogo pelo Flamengo e o terceiro jogo com Pedro e Gabigol no ataque. Ô, Lucas Pedrosa, qual foi a diferença do time contra o Nublense e do time contra o Internacional? Taticamente foi um time bem diferente, Antes né? do Pedrosa falar, só explicar por que ele utilizou 2 zagueiros na última partida. Porque ele não tinha o Davi Luiz. E ele entende que hoje, sem o Davi Luiz, nenhum outro zagueiro consegue fazer a função de zagueiro central com 3 zagueiros. Perfeito. Então por isso ele utilizou 2 zagueiros. Perdão, Pedrosa. O Rodrigo Caio conseguiria fazer essa posição, mas eu não sei qual é a condição de fato física dele 100%, a gente sabe que qualidade para isso ele tem. A diferença é que no jogo contra o Nublense, o Flamengo utilizou o Marinho e o Ayrton Lucas espetados na ponta, como gosta de jogar o Jorge Sampaoli. O Marinho é um cara muito mais ofensivo e que tem pouquíssimo poder de marcação. O Flamengo foi enfrentar o Inter no Beira-Rio. Então, obviamente, você vai mudar sua característica para você também segurar o ímpeto do Beira-Rio. E aí ele botou o Wesley, que é um lateral e que tem funções defensivas melhores do que a do Marinho. Além, é claro, de ter jogado com 2 zagueiros, só que eu já falei isso aqui. É muito comum você ver uma saída de 3 acontecendo, mesmo quando você não tem 3 zagueiros. E quem fazia essa função era o Thiago Maia, que retornava para fazer essa saída de 3 junto com os outros 2 zagueiros do Flamengo. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala. Com bola é uma coisa, sem bola é outra coisa. E o Flamengo vai voltar a jogar como jogou contra o Nublense, por quê? Porque precisa do resultado. Porque vai jogar dentro de casa, precisando fazer 3 gols para poder se classificar. Então ele espeta o Marinho, coloca 3 zagueiros, mas já falei isso aqui 1000 vezes também. Não é porque tem 3 zagueiros que o time é defensivo, muito pelo contrário. Fabrício Bruno, pode reparar, você vai lembrar de mim. Fabrício Bruno joga muitas vezes como lateral direito para acionar o Marinho e também construir pelo meio. Inclusive, a gente vê o Ayrton, um cara... Eu acho que hoje é o jogador mais potente do Flamengo, não sei se vocês concordam comigo. Sim. A gente vê o Ayrton, independentemente do esquema tático, ele volta como um lateral muito esquerdo, bem. defensivamente falando, né? Porque o lateral ele tem que ser muito bem ofensivo, muito bem defensivo. O
O Marinho não. O Marinho ele já é um ponta aberto pela direita e ele não se comporta como um lateral direito defensivamente. E aí o Fabrício fecha e até o desenho defensivo dos zagueiros, dos três, para proteger aquela região do Marinho, que ele não se comporta como um lateral. Então, assim, essa escolha com 3, colocando o Marinho ali espetado, é muito mais... você entrega muita ofensividade porque você deixa o Marinho assim, ó, o cara, vai que é tua. Seja vertical, vai em busca do gol, porque aqui atrás a gente está te defendendo, Vinícius. Até porque o Fabrício Bruno ele fez muitas vezes essa função no Red Bull Bragantino, o antigo clube dele. Ele jogou muitas vezes de lateral mesmo, assim. Não era uma improvisação, não. Ele atuava como lateral. Ele é um cara muito inteligente que sabe dar conta do recado quando botam ele nessa função. A minha, aí é uma opinião minha, tá? Eu não escalaria o Marinho. Eu acho que essa teimosia do São Paulo com o Marinho não vai dar certo. Eu acho que hoje você não utilizar o Matheus França, na minha opinião, é um absurdo. Porque é um jogador que só cresce de produção. Inclusive, quando entra no segundo tempo, ele dá conta do recado. Eu colocaria... A única mudança que eu faria nesse time seria colocar o Matheus França na vaga do Marinho. É porque o Matheus França é reserva do Gabigol. Não é reserva do Marinho. Isso que eu ia falar. Será que não é porque taticamente ele não pensa de igual? O Matheus França ele tem que entrar, gente. Não, é porque assim, se a gente parar para analisar, é momento, futebol é momento. E o momento do Matheus França é o momento que você tem que utilizar. Inclusive, futuramente, se o Flamengo quiser fazer dinheiro, caixa, qual é o próximo jogador que todo mundo fala aí que é a próxima venda milionária? O próprio Matheus França. E o Gabigol, a gente está vendo nas partidas, não justifica a permanência dele no time titular. Então, beleza. Quer tirar alguém? Que tire o Gabigol ou tire o Marinho, mas tem que colocar o Matheus França. É isso. Só que aí você joga da forma que o São Paulo ele não gosta de jogar, porque o Matheus França sabe fazer isso, ele sabe fazer isso. Mas não é a característica dele ser um ponta. Tipo, jogar no 1 contra 1 como o Marinho faz. Eu não tô nem defendendo a não escalação do Matheus França, tá? Eu acho que o Matheus França tem potencial mesmo para ser titular do Flamengo. E já falei aqui na vaga de quem. Mas assim, entre Marinho e Matheus França, nesse duelo, eu entendo o São Paulo escolher o Marinho, por quê? Porque ele trabalha no jogo posicional para que o Marinho fique no 1 contra 1 e consiga ser agudo, ou pelo meio ou pela ponta. O Matheus França tem capacidade para fazer isso? Tem, mas é a melhor característica dele? Não. Não há troca de funções durante a partida no jogo do São Paulo. Sim. É isso. Agora dá pra... Durante a partida até tem. Só que o Matheus França não vai jogar de ponta direita colado na lateral. Não é a característica dele, ele joga mais costurando por dentro. Essa é a boa característica do Matheus França, porque ele tem um arranque, ele tem uma habilidade muito grande. Então, pra mim, o Matheus França é reserva do Gabigol. O Matheus França é reserva, por exemplo, de um Gerson, que eventualmente joga de meia, e aí talvez se o Gerson voltar para segundo volante, você pode botar o Matheus França. O Everton Ribeiro entra assim em algumas oportunidades também. Então o Flamengo tem um leque de opções, mas nessa posição na direita, quem são os titulares dos reservas hoje? Marinho e o Wesley. Agora dá para entender porque o Flamengo muda muito. Né? Porque o Flamengo está em busca de um extremo direito. Isso aí. É por isso, desde o começo da temporada, não era porque o Vitor Pereira estava pedindo. Tudo bem, ele queria. Vitor Pereira queria. Mas independentemente do Vitor Pereira ou não, chegou o São Paulo, o Flamengo continua buscando um extremo direito. Que é aquele atacante que apoia ali pelo lado direito. E tem, tá? Que é o Matheus Gonçalves. Eu acho que entre o Marinho e o Matheus Gonçalves, por exemplo, era melhor botar o garoto. Inclusive, o Matheus Gonçalves perdeu espaço. Algo que eu acho inexplicável. Como que você tira o espaço do Matheus Gonçalves, um jogador que estava evoluindo bastante, um garoto que dava conta do recado, e você continua investindo em Marinho, que é um jogador que não deu certo no Flamengo. Eu não estou dizendo que o jogador é ruim de bola, desaprendeu a jogar, mas no Flamengo não deu certo, e isso é normal. Isso não é um demérito do atleta. Não deu certo. Coloca o Matheus Gonçalves. Vene, você tem atualização sobre o Bruno Henrique? Será que ele vai ser relacionado aí para esse jogo contra o Maringá? Ele voltou a treinar hoje, Fernanda Maia. Dificilmente será relacionado para o jogo contra o Maringá. De repente, contra o Botafogo no final de semana, ele volta. Ele está sofrendo uma tendinite no joelho. São dores no mesmo joelho que ele sofreu a cirurgia. Exatamente. O departamento médico do Flamengo trata como natural essas dores, até porque ele voltou antes do previsto. Não preocupa, segundo o departamento médico do Flamengo, mas a gente sabe que tem casos anteriores aí que fazem, sim, a gente ficar preocupado. Exemplo, o Rodrigo Caio, a gente não precisa esconder aqui, o Rodrigo Caio é um jogador que sofreu muito com problema no joelho, e sofre até hoje. Então tem que ter cautela no retorno do Bruno Henrique, já era algo planejado, né? Não tem jeito, é de forma gradual o retorno dele. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo logo cedo aqui pra vocês, e vamos ficar ligados nessa partida de hoje. O Flamengo vai entrar em campo, vai ter mudanças na escalação. Vimos aí o João Guilherme falando sobre as laterais com Marinho e com o Ayrton Lucas. Então Marinho
pode ser o titular na equipe nessa partida aí. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ficar de olho. Fica ligado no canal, deixa o seu like e não esqueça, participe do canal deixando seu palpite aqui nos comentários, escreva de qual cidade, estado você está assistindo nossos vídeos pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela força pro nosso Mengão. Então é isso daí, nação, a gente se vê no próximo vídeo.